Olá, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um programa em destaque, trazendo realmente informações relevantes para o seu dia a dia. Quero já agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente, agradecer também as suas curtidas, os seus comentários, os compartilhamentos. E já vou pedir aqui para você dar um joinha no nosso vídeo, né? Comentar, compartilhar, isso é muito importante. E claro, não deixe de seguir o nosso canal. Olha, hoje aqui nós vamos trazer um vídeo bem diferente, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde pública. O nosso convidado, ele atuou como secretário de Estado da Saúde num dos momentos mais difíceis da história do nosso país, nosso estado, nosso país, né? Que foi a pandemia. Meu convidado acaba também de assumir um novo desafio na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Meu convidado é Nézio Fernandes. Nézio, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui junto com a gente. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos os trabalhadores da TV, ao povo capixaba, ao qual tenho um carinho enorme, né? E um abraço também a todos os companheiros e colegas do governo de Renato Casagrande, com o qual tive a oportunidade de trabalhar e conviver na intimidade dos momentos muito difíceis que vivemos no nosso estado. E também meu abraço especial ao governador Renato Casagrande. Bacana demais, né? Nézio atuou aqui no Espírito Santo como secretário da Saúde de 2019 a 2022. Né? Foi o mandato anterior do governador Renato Casagrande. Né? E pegou exatamente esse período, Nézio, né, da pandemia. Eu acho que talvez o maior desafio da história dos governantes, dos secretários, de quem é gestor da saúde. Né? E eu diria, e aqui eu não estou falando isso porque eu estou diante do Nézio, mas como jornalista que sou, como que acompanhou essa situação, eu acredito que o Espírito Santo tenha dado um exemplo para o Brasil, né, para o mundo, na condução, na forma como lidou mesmo com a pandemia. Né, obviamente com a gestão, né, do governador Renato Casagrande, mas com a atuação direta do Nézio. Foi talvez o momento mais difícil da sua carreira, Nézio, a pandemia? Sem dúvida alguma, Fabiano. E o importante é que nós conduzimos com muita transparência. E isso nos deu muita autoridade e muita confiança por parte da relação com as instituições, com o povo capixaba, com os meios, os veículos de comunicação. Nós, de fato, tivemos um período onde ninguém estava preparado. Foi dentro daquele conceito mesmo de um desastre epidemiológico, de um fenômeno que superava as capacidades ordinárias, cotidianas de resposta de qualquer sistema de saúde e que ultrapassava os desafios do sistema de saúde. Porque para poder enfrentar uma pandemia era necessário que teve no Espírito Santo uma liderança como o governador Renato Casagrande que topasse liderar pessoalmente essa agenda e unir as instituições, unir os poderes, ter uma relação direta de empatia com o povo que era liderado. Aquilo que nós vivemos no Espírito Santo, se tivesse sido uma experiência nacional, eu não tenho dúvida nenhuma, muito mais vidas teriam sido salvas durante o período da pandemia. Nós nunca duvidamos das vacinas, nós nunca consideramos que era um risco menor, nós nunca achamos que perder 14, 20 mil vidas, 10 mil vidas era algo que poderia ser aceito como natural. Tudo que poderia ser feito para evitar aquilo deveria ter sido feito. E foi por isso que lá no início, quando a gente não conhecia ainda a pandemia, não conhecíamos o vírus, não sabíamos como ia acontecer, a gente insistiu que era importante adotar aquelas medidas não farmacológicas, aquele distanciamento, que lá no comecinho, lá em março, abril, maio de 2020, nós adotamos no Estado. Porque não era e não foi só uma gripezinha. E nós temos certeza que salvamos muitas vidas. Mais de 90 mil capixabas, Fabiano, foram internados só na rede pública com suspeitas de doenças respiratórias. 90 mil. Um sistema de saúde que se preparou, que se organizou, que teve que funcionar no modo automático. Com o padrão de desempenho que nós tínhamos anteriormente, com as insuficiências da regulação, nós não teríamos conseguido alcançar todas as pessoas que alcançamos, tendo que atender pedidos paralelos. Nós, de fato, colocamos o sistema para funcionar em modo automático, com um grau de desempenho que nós avaliamos que foi muito importante para salvar vidas. Agora, Nézio, eu acho que também um grande desafio que os gestores de saúde, tanto nos municípios, nos estados, tiveram,
foi também lidar com um governo que era negacionista, né? Um governo federal que não acreditava na vacina, né? Que falava que se você tomasse vacina você viraria jacaré, que demorou para comprar as vacinas. Enfim, a gente não quer que politizar a nossa entrevista, mas é inegável, né? As instituições, as autoridades internacionais reconhecem que o Brasil teve essa dificuldade. Eu acho que, como gestor, vocês também tiveram muito que lidar com essa dificuldade, né? Fabiano, o que acontece? Teria sido tão simples para o presidente da República dizer: usem máscaras e vacinem-se. E simplesmente isso teria dado uma mensagem a um percentual muito grande da população brasileira que seguia o presidente e que até hoje segue. As máscaras eram uma barreira física contra o contato com o vírus. Isso era elementar. As vacinas são utilizadas há décadas no Brasil, inclusive desde a época da ditadura militar, pois foram os militares que criaram o Programa Nacional de Imunização. Nós não precisávamos que ele fosse um grande líder na perspectiva de adotar todas as principais evidências mais arrojadas, mais avançadas. Se simplesmente tivesse apoiado, tivesse tido pressa na aquisição, no desenvolvimento, no papel internacional do Brasil, o Brasil poderia ter produzido vacina para outros países. E essa perspectiva não aconteceu. Nós tivemos isso como um reclamo de governadores, como um reclamo da sociedade, como uma posição das sociedades médicas, mas não por uma liderança nacional. E aí eu preciso reconhecer que o nosso governador, Renato Casagrande, cumpriu durante toda a pandemia um papel de criação de pontes em todo o país. O Renato, ele tratou de unir os governadores, e nos espaços que teve no governo federal de construir diálogos, posições mais avançadas. E o Espírito Santo deu o exemplo. Nós somos um estado pequeno, com 4 milhões de habitantes. No entanto, o tamanho que a gente alcançou, a estatura que nós temos de exemplo para o país, foi muito grande. Eu gosto muito de uma poesia do Castro Alves, onde ele diz que sou pequeno, mas eu fito os Andes. Né? E, de fato, nosso estado pode se orgulhar, porque, de fato, a gente contribuiu com um grande exemplo. E nós estamos produzindo estudos científicos sobre aquela experiência que a gente viveu. Nós estamos produzindo publicações, e os dados vão revelar cada vez mais de como foi assertiva a nossa condução durante esse período todo. E o sistema de saúde, ele deixa hoje um legado muito substancial para a saúde pública do Estado. O SUS, ele assumiu no coração do povo brasileiro e dos capixabas um grau de pertencimento e de defesa que nós não tínhamos há muito tempo dentro da população e nas próprias instituições. Então, nesse sentido, não tem dúvida nenhuma, a gente conseguiu ter um grande desempenho, poderíamos ter feito melhor algumas questões, sem dúvida nenhuma, as oportunidades de melhoria, elas sempre existem, mas não tinha ninguém para ensinar. A gente fala muito engenheiro de obra pronta, tem um monte por aí, né? Mas o fato concreto é que, com as evidências disponíveis a cada momento, com aquilo que era possível decidir, nós decidimos com coragem e com segurança. Tem uma situação também que o Estado investiu bastante, né, na ampliação de leitos, né? Enquanto outros estados foram na linha daqueles hospitais de campanha, criaram uma algazarra com essa questão dos hospitais de campanha, inclusive alguns aí envolvidos até em corrupção, né, em desvio de recursos em alguns estados. A gente viu isso acontecer, infelizmente, porque num momento tão triste para a história mundial, né, alguém desviar recurso da saúde de um hospital, às vezes que estava usando lá para campanha, para isso é terrível. Mas no Espírito Santo não, foi ampliado os leitos, né, isso que ficaram inclusive aqui para suportar também a demanda, não é, secretário? Sem dúvida alguma, porque em fevereiro de 2020 nós projetamos cenários possíveis e identificamos que não haveria vacinas para 2020. Tem entrevistas minhas de julho de 2020, onde eu digo que novas variantes poderiam surgir, que diversas ondas poderiam acontecer e que a vacinação não aconteceria, não teria uma plena cobertura antes de finalizar o ano de 2021. Então, nós suspeitávamos em 2020 que seria necessário uma infraestrutura recomposta do serviço de saúde para enfrentar uma pandemia que poderia durar mais do que uma primeira onda. Então, ter identificado esse cenário e se preparado para ele permitiu que o Estado do Espírito Santo até atendesse pessoas de outros estados, em momentos em que nós tínhamos espaço assistencial para isso. Então, eu, assim, tenho muito respeito, muito
muita emoção quando eu lembro daquele período, porque eram madrugadas, eram finais de semana, era o governador o tempo todo preocupado, querendo que as coisas acontecessem, as entregas tinham que acontecer e decisões tinham que ser tomadas. Aquele que não quer responder nada, não decida nada. Mas quando você está na função pública, no nível de gestão estratégica, na liderança de um Estado, de uma estrutura da República, você precisa tomar decisões. E nós tomamos essas decisões. Então, lá no início, a decisão de expandir a atenção básica foi uma decisão que a gente tomou em 2019. A decisão de expandir a rede hospitalar foi uma decisão que nós tomamos em 2019. O nosso planejamento estratégico, lá do início do governo, já identificava insuficiências do sistema de saúde e que algumas precisam ser superadas ainda nos dias de hoje. Mas a infraestrutura que foi instalada na resistência à pandemia, ela vai permitir que este novo governo de Casa Grande dê resultados em um curto espaço de tempo. Porque nós tínhamos uma Secretaria da Saúde que tinha um orçamento de 2,6 bi. Hoje vai para 4 bilhões de saúde, de aplicação de recursos públicos só da Secretaria de Estado da Saúde no sistema de saúde, especialmente em acesso. Então, essas decisões e esse diagnóstico de 2019, elas permitiram que a gente acelerasse muitos projetos durante a pandemia e que a gente conseguisse responder de maneira mais adequada, inclusive atendendo pessoas de outros estados. Agora, Nes, vamos falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, né? Eu sei que você, antes de ser secretário de Saúde do Espírito Santo, você atuou como secretário de Saúde em Tocantins, em Palmas, né? Lá em Tocantins, no Tocantins, não é isso? Isso, né? Eu sou catarinense, né? Mas fui fazer medicina em Cuba, voltei para o Brasil, revalidei meu diploma pela Universidade Federal de Minas Gerais, também aprovei o Exame Nacional de Revalidação pela UNB, mas acabei concluindo e finalizando a minha revalidação pela Universidade Federal de Minas. Então, tenho um diploma de médico cubano-mineiro. Sou nascido em Santa Catarina, tive uma trajetória no Tocantins, e sou muito orgulhoso de ter vivido no Cerrado Brasileiro, que é uma experiência extraordinária, um povo nobre, generoso, guerreiro, trabalhador, de uma natureza incrível e resiliente. E depois, pela experiência de Palmas, tive então a grande oportunidade de ir para o Espírito Santo, onde levei minha família. Minha mãe está morando hoje na capital, Vitória, né, temos um pertencimento gigantesco, me considero um capixaba de novo tipo, e sou muito grato a todo o carinho que tenho recebido do povo capixaba, da classe política do Espírito Santo, porque, inclusive, tenho já o título de cidadão capixaba, e assim me sinto, e assim quero continuar contribuindo com o nosso Estado. E agora, não só contribuindo com o Espírito Santo, mas com o Brasil, né? Vamos falar um pouco desse desafio novo, Nésio. Agora, como secretário de Atenção Primária à Saúde no Ministério. Um convite, inclusive, que é muito simbólico, porque a gente tem agora a primeira mulher, né, atuando como ministra da Saúde, né, Anísia Trindade. Como que foi receber esse convite e como está sendo também esse desafio? A gente sabe aí, tem poucos dias ainda de governo, né, mas como está sendo esse desafio também? O desafio é muito grande, porque nós temos um dos maiores líderes que a América Latina produziu, que a luta dos trabalhadores brasileiros produziram, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula sofreu todo tipo de perseguição durante a ditadura militar, sempre respeitou a democracia, sofreu uma condenação injusta, da qual foi absolvido, e voltou para um terceiro mandato. Um terceiro mandato onde ele tem muita pressa, onde ele consegue traduzir de maneira muito intensa o que dói no povo brasileiro. E ele quer acabar com a fome. Ele quer resolver o problema da fila de espera de cirurgias eletivas, da falta de médicos nos municípios brasileiros. E nós, como trabalhadores do sistema de saúde, sempre quisemos ter um presidente que desse grandes desafios para a gente. E que topasse apoiar as decisões, que colocasse recursos financeiros, que escolhesse uma mulher, a primeira mulher ministra da história da saúde pública brasileira. Então, a cena que nós temos hoje para poder mudar a realidade do SUS e garantir acesso e dignidade ao povo brasileiro, ela é uma cena de uma grande oportunidade. Então, viver esse convite de ser secretário nacional de atenção primária, que é a política que é a única política assistencial que está presente em todos os 570 municípios brasileiros, considerando os territórios especiais. É a atenção básica. É a unidade de saúde da família, é onde temos um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, onde nós temos a porta preferencial de acesso.
e que ela tem grandes desafios. Temos 5.000 equipes de saúde da família no Brasil, 100 médicos no dia de hoje. Temos 4.000 vagas do programa Mais Médicos, do programa Médicos pelo Brasil, não preenchidas. Nós, desde a crise diplomática que aconteceu em 2019, onde os cubanos foram embora, nós temos unidades de saúde sem médicos. E nós precisamos garantir que o povo brasileiro more aonde more, viva onde viva, tenha direito ao acesso. Aí em APAC, no Espírito Santo, nós temos dificuldade de fixação de médicos. Na região norte do Espírito Santo, temos dificuldade de fixação de médicos. Imagine no Brasil profundo. Imagine na Amazônia, no Cerrado. No entanto, tanto em APAC quanto no Cerrado, compete ao Ministério da Saúde adotar estratégias nacionais para apoiar os estados e municípios na capacidade de prover médicos aos serviços de saúde e conectar esses médicos, essas equipes multiprofissionais, também a serviços especializados. E é esse o desafio que a gente tem hoje na SAPS, que é a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, de poder dar respostas rápidas e garantir um sistema de saúde que funcione em qualquer rincão do nosso país. Inclusive, Nésio, a gente acompanhou aí na mídia que o presidente Lula fala, inclusive, no retorno do Mais Médicos, né? Inclusive foi uma promessa de campanha dele, né? O governo anterior mudou o nome, colocou Médicos pelo Brasil, mas não investiu tanto nessa ampliação, como o senhor falou, na quantidade de médicos. Então a ideia é colocar mais médicos também, novamente, nessas unidades de saúde, não é isso? O Brasil precisaria ter 85.000 equipes de saúde da família. Nós chegamos agora a 50.000 equipes de saúde da família. Dessas 50.000 equipes, tem 5.000 sem médicos. O programa Médicos pelo Brasil, criado pelo governo anterior, conseguiu levar médicos aos lugares em que o programa Mais Médicos já levava sem dificuldades e aonde os próprios municípios já conseguiam contratar médicos. Ele não conseguiu levar médicos para o Brasil profundo, para as zonas de periferias. E esse desafio é um desafio que a gente quer assumir, enfrentar e superar. Então, nós vamos construir ainda dentro do Ministério da Saúde um entendimento de como ter uma estratégia de provimento médico única, de modo que mais médicos e o programa Médicos pelo Brasil consigam coexistir ou se unificarem talvez no futuro em uma estratégia nacional de provimento médico, que vai ainda ter muitos desafios. Durante muitos anos, nós vamos precisar formar em massa médicos de família e comunidade, que é uma especialidade médica pouco conhecida e pouco incorporada na saúde pública. Hoje, o médico que atua no postinho, na unidade básica de saúde, ele é um médico generalista. No entanto, existe uma especialidade chamada Medicina de Família e Comunidade, que nós, no Espírito Santo, estamos formando mais de 500 no nosso programa gerido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, que só tem 9.000 em todo o país. Nós precisaríamos ter mais de 80.000 médicos de família e comunidade formados. Então, durante uns 8, 10 anos, nós vamos precisar transformar toda a atenção básica brasileira em uma grande escola de formação de especialistas em gente. Especialistas que consigam resolver lá no bairro 85%, 90% dos problemas da população. E essa estratégia, ela vai poder ser conciliada tanto com a valorização da residência, do Médicos pelo Brasil, do Mais Médicos e também de uma estratégia nacional de educação permanente para quem não está em nenhum desses programas também se qualificar e poder ser titulado como médico de família e comunidade. Então, essas estratégias elas estão sendo amadurecidas, a ministra Nízia também tem muita pressa, ela é uma educadora, ela foi presidenta da Fiocruz, ela tem toda uma trajetória na saúde pública brasileira, e ela vai conduzir e liderar esse debate junto com o presidente Lula, para que, em curto espaço de tempo, a gente consiga fazer anúncios desses consensos, dessas decisões que vamos tomar para qualificar a atenção básica do país. Isso é um grande desafio, sem dúvida alguma, pela frente, né? Para o Nésio, para a ministra Nízia, também para o governo, né? Para o presidente Lula, sem dúvida alguma. Nésio, olha, eu quero te agradecer muito, né? Por ter tirado um tempo aí em Brasília, do trabalho, conversado com a gente aqui por videochamada. Desejar muito sucesso nessa nova trajetória que você inicia. Tenho certeza que vai ser exitosa, assim como foi quando secretário aqui no Espírito Santo, né? Que ajudou a gente a ultrapassar, né? Passar por esse momento tão difícil que foi a pandemia da Covid-19 e com menos óbitos do que poderia ter, né? Porque foi uma condução muito responsável, muito correta. E é isso, a palavra é sucesso e parabéns também
por esse novo desafio aí em Brasília, viu? Obrigado, Fabiano. Gratidão aos trabalhadores do SUS, do Sistema Único de Saúde no Espírito Santo, a todos os trabalhadores da imprensa, aos colegas de governo, pelo espaço que vocês abriram aqui de maneira muito gentil no dia de hoje. Um abraço muito grande. Bacana demais. Bom, e a você que nos acompanha, te agradeço também a sua companhia em mais um programa. Lembrando que você pode curtir, comentar, compartilhar e seguir também aqui o nosso canal, né? Ficando por dentro aí de mais notícias que fazem realmente a diferença no seu dia a dia, tá bom? Um beijo, um abraço para você e até o nosso próximo encontro.